preciso ser craque para ganhar uma Copa. E ser craque também não é certeza de conquistar uma, não. Vários gênios do planeta bola passaram em branco nos mundiais. E isso desde que o futebol é futebol. A começar pelo húngaro Puskás, com certeza um dos maiores jogadores da história. 84 gols em 85 jogos pela seleção de seu país. Mas ainda assim, a Hungria deixou escapar o título de 54 para a Alemanha. O polonês Lato teve 3 Copas pela frente, mas o máximo que conseguiu foi o 3º lugar em 74, em cima da seleção brasileira. O português Eusébio e o argentino Di Stéfano também engrossam essa lista. Os ingleses também têm seus craques náufragos, como o atacante Gary Lineker, que disputou 2 Copas, 86 e 90. Mas não levou nenhuma. O francês Michel Platini encantou o mundo, mas também não chegou à taça, assim como seu compatriota Just Fontaine. Já a Holanda tem uma verdadeira seleção de craques sem Copa. Que tal Cruyff, Van Basten e Ruud Gullit? Jogavam o fino da bola ou não? Roberto Baggio se aproximou do título com a Itália em 94, mas chutou pra cima a sua coroação. Melhor para a equipe verde-amarela. Mas a gente também não passou batido, não. Craques brasileiros também amargaram o fato de nunca terem vencido uma Copa. A começar por Leônidas da Silva na década de 30, também Ademir da Guia em 74, Zico, Sócrates e Falcão em 82 e 86. A lista é enorme. Agora outros grandes jogadores tentam colocar o nome no seleto grupo de craques com Copas. O argentino Messi, o português Cristiano Ronaldo, o inglês Wayne Rooney, o alemão Ozil, o italiano Pirlo, o holandês Robin e o brasileiro Neymar são os principais candidatos. Será que um deles emplaca aqui na nossa Copa? Primeiro, quem ganhou Copa do Mundo? Vampeta, você ganhou Copa do Mundo, né? Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, das grandes pessoas que existem nesse meio, na minha opinião, muito sujo, em determinados momentos, porque o ex-jogador, às vezes, ele é deixado de lado e nessa morte do Marinho Chagas, do Washington, eu vi o tanto que... que a gente fez a resenha, exatamente isso que eu ia falar, se você deixar eu terminar de falar, era exatamente isso, até para dar moral para você que fez o programa, que elaborou o programa. A gente fez uma matéria ontem, mostrando Marinho Chagas, Garrincha, Mendonça. E nós, falar a verdade, nós somos diferentes, não melhores do que ele, a gente se preparou para parar de jogar futebol. Então, tem muitos caras que jogaram Copa do Mundo que estão aí hoje sem condições de sobreviver. Mas a matéria hoje aí, sobre os craques que não conseguiram ganhar uma Copa do Mundo. O cara pode ser considerado craque não ganhando Copa do Mundo? Por exemplo, Platini, Zico, Baggio. Tudo. O que você pensa sobre isso? E aí, o que influencia nessa seleção atual, que tem jogadores muito jovens, de muito nome, muito ricos, né? E que o Filipão está tentando trazer o povo para com eles? Eu vejo assim dessa forma, por exemplo, ó. A gente acabou de ver aí, vamos falar primeiro dos brasileiros, Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão. Um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, onde esses caras for, todo mundo sabe quem é. Tá. Eu fui campeão mundial, eu estou aqui, venho aqui no seu programa, trabalho com futebol. Eu tenho companheiros que, se passar na rua que é campeão mundial, as pessoas nem sabem quem é. Se o Clebson andar, se não for lá em Curitiba, andar... Não sabe, foi titular de Copa do Mundo. O Gilberto Silva, titular no Copa do Mundo. O Júnior, meu amigo, jogou aqui lá de Nazaré. O Júnior do lado do esquerdo, porra. Jogou aqui no Palmeiras e no São Paulo, campeão de tudo. Não sabe que ele é campeão do mundo. Não sabe, um monte de gente não sabe. Então, não sabe que o Ado é campeão do mundo de 70.
Não então, goleiro. Não, eu tô falando assim, eu tô falando mais recente, eu tô falando 2002. Tô falando 2002. Se você passar os caras na rua, sabe agora, tira o mérito de você ser craque ou não, porque não ganhou a Copa do Mundo? Não. Pô, vai pegar na história, falar do Sócrates, do Zico, em relação Falcão, ao Cerezo, Oscar. Entendeu? O Valdir Pérez estava aqui ontem, mas é goleiro. Nossa, ele tomou uma eliminação aí. Mas disputou 3 Copas do Mundo. É que eu tava vendo o programa e tava aqui, tô brincando, que eu adoro o Valdir. Mas tô falando assim, não quer dizer que porque não ganhou uma Copa do Mundo, o cara seja craque. Olha a sua carreira. Você vai no Brasil todo, sim. Você tem disputado uma Copa do Mundo, o Marcelinho, todo mundo sabe quem é Ronaldo. Agora, tem caras que jogou, participar de uma Copa do Mundo, as pessoas não saberem quem é. É um absurdo. E essa molecada? E essa seleção aqui agora, eu vou dizer uns 5, se andar na rua aí, a maioria ninguém sabe quem é. Vai saber quem é o Neymar, quem é o Fred, quem é o Hulk, o Júlio César. Porque a gente não está habituado a ver esses caras. Não é. E talvez por isso que o Filipão venha na coletiva colocar assim, essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha carreira. Esse grupo é o melhor grupo, que isso é uma ladainha... Que tem que dar moral para quem tem que dar moral para quem você convoca. Vai dar moral para quem? Pro Luiz Fabiano, que tá metendo gol? Vai dar moral pro Miranda, que foi um dos maiores zagueiros da Liga dos Campeões? Vai dar moral pro Rogério Ceni, que é melhor que os 3 goleiros que estão lá, na minha humilde opinião? O que você pensa desse grupo, Marcelinho? E você, que nunca foi campeão do mundo e é não sei se é o primeiro, mas é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Se não for o primeiro, você é o segundo. Com certeza o Filipão ele vai blindar os atletas cada vez mais, né? Tipo assim, como se fosse os filhos e provavelmente bater tudo nele, né? E eu tenho certeza que o Parreira ajuda muito isso. Muito, né? Também, ele está no caminho certo, entendeu? Ele com aquela famosa família escolar, ele fez isso aqui recentemente de 2002, lógico, tinha jogadores com muito mais nome, mas agora acho que dos 23, acho que só 6 disputaram a Copa do Mundo, ele vai cada vez mais puxar o torcedor brasileiro. Ele levantou a autoestima porque estava lá embaixo, ele conseguiu recuperar um bom futebol. Isso veio da Copa das Confederações também? Até porque quando ele chegou já assumia, ele é muito esperto. Todo mundo querendo Miranda, lembra? Querendo Miranda, ele foi e levou o Henrique, porque o Henrique ajudou ele na Copa do Brasil, no Palmeiras, então ele é um cara muito fiel aos seus... Eu lembro, eu conversava até com o Vamos, não sei se ele vai lembrar, eu perdi o pênalti em 2000, logo em seguida o Adilson me ligou, Marcelinho, o Felipão te quer no Cruzeiro, que ele vai fazer o mesmo esquema que ele fez no Grêmio, com Osés na frente, o Euler, e falta um que era o Arce, que ele tinha o Jardel e o Paulo Nunes. Eu falei, não vou sair do Corinthians assim, desse jeito. Eu disse não pro Filipão. Aí o Leão assumiu, fiz a eliminatória na Fórmula Brasil e Peru no Morumbi. Aí o Felipão assumiu. A Adilson volta a me ligar de novo e falou, Marcelinho, ele não vai te levar. Eu falei, o Felipão tá certo, porque eu disse não pra ele. Então ele é um cara que blinda muito e ele é muito fiel nas coisas dele.